Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Danilo Rafael, monitor do Pipex, e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as ameaças às florestas tropicais. Antes de entrarmos propriamente no conteúdo, que é sobre as ameaças provenientes a essas florestas, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, certo? Vamos conceituar o que são essas florestas. Então acompanhe pelos slides. São biomas com maior produtividade e variedade de espécies do planeta. Quando eu falo de produtividade e variedade, remete a um pouco de biodiversidade. Sabemos que as florestas tropicais têm alta biodiversidade na sua fauna e na sua flora, então basicamente nos animais e nas plantas que estão ali presentes. Outro ponto importante é que a maior floresta tropical presente no nosso globo, no nosso planeta, é a floresta amazônica. E a maior parte dessa floresta está localizada aqui no Brasil, certo? Então, além disso, são conhecidas por esse nome porque estão localizadas entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Ou seja, quando a gente visualiza um mapa, tem uma linha chamada de Equador. Essa linha corta ao meio o nosso globo terrestre e na linha acima temos o trópico de Câncer e a linha abaixo temos o trópico de Capricórnio. E entre essas linhas, certo, temos todas as florestas tropicais presentes no globo. Bom, e quais são as características que mais se sobressaem, que mais aparecem nessas florestas? A primeira delas é que possuem a presença de árvores muito altas, certo? Além disso, o que favorece esse crescimento dessas árvores é que o clima ele é quente, ok? Mas também é úmido. Por quê? No terceiro pontinho diz elevada precipitação. Isso quer dizer que tem muita chuva nessas florestas e que possibilita que essas árvores que eu citei mais acima, elas cresçam bastante. A temperatura média atinge 20 graus e além disso que eu já falei, ocorre a reciclagem e uma vasta decomposição de matéria orgânica. Bom pessoal, além das características gerais que eu falei para vocês agora há pouco, vamos falar um pouquinho sobre algumas características específicas da flora e da fauna dessas florestas tropicais, certo? Bom, falando um pouquinho sobre a flora, é rica e abundante, com folhas perenes. Essas folhas são folhas que não caem ao longo do ano e além de não cair, sempre são verdes, sempre estão verdes, certo? A cobertura vegetal é densa e forma um verdadeiro tapete verde, ok? De diversas espécies de plantas. Falando agora sobre a fauna, é diversa em invertebrados, que são aqueles seres que não possuem a coluna vertebral, certo? Como os insetos e outros animais, ok? E os vertebrados, como mico-leão dourado, peixe-boi, onça-pintada e outros animais. Bom, alunos, agora sim vamos falar sobre as principais ameaças que estão presentes de forma natural ou antrópica, que está relacionada com a ação humana. Então temos a seca, as tempestades, desmatamento, queimadas, incêndio e atividade vulcânica. A primeira ameaça que vamos falar é a atividade vulcânica. Então as erupções vulcânicas e consequentes fluxos de lava às vezes queimam grandes extensões de floresta, enquanto os gases liberados podem matar animais selvagens, animais e plantas. Não sei se você já viu em algum filme ou até mesmo em alguma fotografia quando o vulcão entra no estado de erupção. Então todo aquele magma que está presente no manto terrestre, ele vai sair e tudo aquilo que tiver em seu caminho vai ser devastado. Então o que acontece? Muitas das vezes essas florestas, elas passam por essa limpeza, certo? Que é uma atividade natural, atividade vulcânica. E então essa lava passa e vai consumindo, vai desgastando, matando tudo aquilo que está no seu caminho. Às vezes as florestas se recuperam rapidamente, em outros momentos demora um pouquinho. A próxima ameaça é a seca. A seca pode afetar florestas pelo enfraquecimento do sistema até o ponto em que é mais vulnerável a outros eventos, como incêndios e doenças. Seca é frequentemente parcialmente induzida por atividades humanas, como o desmatamento.
mas também é uma ocorrência natural, como o El Niño, que provoca seca periodicamente nas florestas tropicais asiáticas e americanas. Então vocês podem observar que a seca é uma abertura para que ocorram outros eventos que possam ocasionar danos. Esses danos podem ser irreparáveis, certo? Para essas florestas. Os incêndios florestais também estão presentes entre as ameaças. Bom, são eventos naturais que se intensificam em períodos de seca. Dessa forma, quando acontecem, as árvores pequenas são eliminadas, restando as árvores mais altas. Além disso, são provocados por raios e atividade vulcânica. Então, são atividades naturais que ocorrem ao longo do tempo. Além dos incêndios, temos as tempestades. E aí tem vários e vários tipos de tempestades, certo? Só citando alguns aqui: tempestade de chuvas, de ventos, de neve e outros, certo? Vou falar aqui no geral. Então, as tempestades ameaçam as florestas tropicais, principalmente quando se fala em furacões, no caso, os ciclones ou tufões. Nas tempestades, as árvores são derrubadas, tanto as de pequeno porte quanto as de grande porte. Existem florestas que se recuperam rapidamente, no entanto, outras demoram décadas para se recuperar. Entre todas as ameaças que eu já falei, o desmatamento é o mais presente e o mais que prejudica no desenvolvimento das florestas tropicais. Bom, a maior ameaça à conservação das florestas tropicais, como eu já falei, é o desmatamento. Ele resulta em fragmentação florestal, perda da biodiversidade, erosão e extinção de espécies. Além disso, o ritmo de desmatamento das florestas tropicais é acelerado, na verdade, muito acelerado. Para se ter ideia, acredita-se que as taxas atuais de desmatamento forem mantidas, em 100 anos restarão apenas fragmentos isolados de florestas. Para finalizar nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre desmatamento aqui no Brasil, já que temos esse bioma vasto, diverso, que também é uma floresta tropical. Então, a degradação da Amazônia mede o distúrbio parcial provocado pela extração de madeira ou por incêndios. Então, aqui no nosso país, o desmatamento ele é muito frequente quando se fala na criação de gado e agricultura. Então, podemos ver muito isso aqui no Brasil, principalmente na Amazônia, para esse tipo de atividade econômica. No ano 2019, o desmatamento na Amazônia chegou a 9.762 km² de terra devastada, de árvore, de animais sendo mortos por essa ação antrópica, e provavelmente não há registro de reflorestamento, que seria uma ação para que a floresta se recuperasse mais facilmente. Então é isso, gente. Até a próxima aula.